Olá, tudo bem? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Hoje nós continuamos falando a respeito da sétima decisão, que é reparar. Eu me disponho a reparar. Você pode me acompanhar aí na sua apostila, na página 265. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6,14. Hoje nós vamos estar conversando a respeito do tema reparar para perdoar. Colossenses no capítulo 3, versículos 12 e 13 diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu acredito que o maior desafio de todo cristão é o perdão. Liberar perdão para alguém que nos feriu profundamente é algo muito difícil. Porque quando nós sofremos um dano emocional, isso acaba gerando muitos sentimentos negativos na nossa alma. Raiva, ira, tristeza, raízes de amargura e às vezes até ódio. O nosso coração fica tão machucado, tão dolorido, quando alguém faz algo contra nós, que isso acaba nos afetando emocionalmente, fisicamente e muitas vezes até espiritualmente. Por isso, o nosso desafio como cristãos é fazer como Jesus fez, é perdoar. Interessante olhar para a vida de Jesus quando ele estava sendo crucificado naquela cruz. Ninguém pediu perdão a ele, ninguém demonstrou qualquer sentimento de remorso ou de tristeza por estar crucificando Jesus, né? Os soldados não sentiram nenhum sentimento de tristeza por estarem crucificando o Salvador. Mas mesmo assim, Jesus orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, para mim e para você é um desafio muito grande liberar perdão àqueles que nos ofenderam. Mas é isso que a palavra de Deus nos orienta a fazermos. É esse o desafio que eu e você devemos aplicar na nossa vida. E eu e você precisamos entender que existe algo que pode bloquear, estancar ou até mesmo destruir o processo de restauração de seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E é exatamente a incapacidade de receber ou oferecer perdão. Quando nós não liberamos perdão, a nossa alma fica presa, escravizada por este pecado de um sentimento de ódio, de raiva, de querer vingança, e a nossa alma fica presa e impedida de receber as bênçãos de Deus sobre nós e ficamos impedidos de viver a vida abundante, a vida plena que Deus tem para nós. A palavra grega traduzida como perdoar tem um significado muito profundo. Ela significa apagar, cancelar, remir ou abrir mão dos seus direitos. Significa liberação ou cancelamento de uma obrigação. É simplesmente dizer à pessoa que nos ofendeu que ela não tem mais nenhuma dívida para conosco. Por isso, encarar o perdão é algo necessário para todos os que estão no caminho da restauração de relacionamentos. É um desafio que eu e você vamos encarar ao longo da vida. Porque quantas pessoas eu e você
magoamos, quantas pessoas eu e você acabamos ferindo. E da mesma forma como nós queremos o perdão das outras pessoas para nós, nós também precisamos liberar perdão a essas pessoas. É preciso entender que o perdão, ele é uma decisão individual. Eu preciso perdoar, você precisa perdoar. A reconciliação é algo que depende da ação de duas pessoas. Por exemplo, Deus, através de Jesus, ele cancela a dívida do nosso pecado e ele traz perdão para toda a humanidade. Então, Deus nos perdoa e Deus quer a nossa reconciliação. Mas somente se eu aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, se eu aceitar o perdão de Deus, então eu sou reconciliado, eu sou reconectado com Deus. No que depende de Deus, ele já fez. Através de Jesus, ele já pagou o preço dos nossos pecados. Agora depende da minha ação, de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, de aceitar o perdão de Deus, de pedir perdão pelos meus pecados e assim ser reconciliado com Deus. Da mesma forma, eu e você temos a responsabilidade de perdoar as pessoas que nos magoaram, que nos feriram. Mas a reconciliação deste relacionamento depende da mudança das duas pessoas, da minha e da outra, para que haja então uma reconciliação e uma reaproximação. Existem casos que você vai ter que perdoar, mas não tem como você se reconciliar, se aproximar dessa pessoa, né? Por isso você precisa da ajuda do seu confidente para que ele te ajude. Há pessoas que você precisa estabelecer um limite geográfico, um limite de proteção, para que essa pessoa não continue te ferindo e te machucando. Por exemplo, existe alguém que sempre te xinga lá no trabalho. Você já perdoou essa pessoa. Você não tem nada contra ela. Mas ser amiga dela, andar próxima a essa pessoa que só te xinga, só te humilha, não é algo que você precisa fazer. Você precisa manter um distanciamento geográfico. Porque a reconciliação depende da mudança desse colega seu de trabalho, para que então haja reconciliação. O perdão é individual. A reconciliação envolve duas pessoas. A outra pessoa precisa mudar para que o relacionamento seja restaurado e transformado. E é isso que eu e você precisamos entender no nosso processo de restauração. Sem dúvida, perdoar aqueles que ofenderam é uma das coisas mais difíceis que Deus exige que você faça. Jesus ensina muito claramente que se deve estar disposto a perdoar os outros se quiser ser perdoado e que nele encontrará forças para fazê-lo. Todo perdão envolve uma atitude de fé e uma atitude de obediência, porque racionalmente nós não entendemos o perdão. Parece uma coisa ilógica. Como é que eu vou perdoar uma pessoa que tanto me causou dano, que tanto me feriu? Mas na realidade a falta de perdão é um sentimento que brota no nosso coração, que é um sentimento de vingança, de punir a pessoa que me machucou. É interessante perceber, eu estava meditando isso no dia de hoje, enquanto meditava nessa lição, de que o perdão, ele gera justiça. Você perdoou a pessoa, mas o mal que ela cometeu, ela precisa restituir isso socialmente. Por exemplo, alguém que foi abusada sexualmente por um pedófilo. Você perdoou essa pessoa, mas a responsabilidade dela diante da justiça, diante das nossas autoridades,
ela precisa se responsabilizar pelo ato que ela cometeu e precisa responder judicialmente por esse abuso que ela fez. Então, o perdão gera um sentimento de justiça. A falta de perdão gera um sentimento de vingança. Eu quero punir a pessoa com requintes de crueldade pela dor que ela me causou. Eu quero um mal ainda maior, uma dor ainda maior, para que essa pessoa sofra. A falta de perdão, na realidade, tem a ver com um sentimento de justiça própria. Eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. Sabe? Deus quer curar o seu coração. O maior beneficiado com o perdão não é o ofensor, é você mesmo. E a gente muitas vezes não entende isso. A gente pensa, mas como é que eu vou perdoar a outra pessoa pelo dano que ela me causou? Dá a impressão que a gente quer guardar esse ódio, essa raiz de amargura no intuito de punir a outra pessoa. Mas a única pessoa que é punida sou eu mesmo, é você mesma, não é o outro. É a mesma coisa de você tomar um copo de veneno e querer que a outra pessoa morra. Mas é você que vai morrer. A raiz de amargura, o ódio, a dor pela falta de perdão, adoece a alma. Traz doenças psicológicas, psicossomáticas, cânceres acabam surgindo na vida daquelas pessoas que não perdoam. Sabe, a minha mãe, ela me colocou em um orfanato e ela uma vez me procurou e disse, filho, eu quero te pedir perdão pelo dano que eu te causei. E eu disse para ela, mãe, antes de você me pedir, eu já havia perdoado. E agora eu declaro a você mesma, eu te perdoo. E eu não tenho nenhuma mágoa, ódio, raiva no meu coração em relação àquilo que aconteceu lá atrás. Você está perdoada e eu estou livre desse dano, dessa ferida. Eu estou em paz com Deus. Encarar o seu passado, perdoar a si mesmo e aqueles que lhe ofenderam e reparar os males que você causou a outros são as únicas soluções duradouras. O perdão quebra o ciclo destrutivo. Ele não resolve todas as questões da responsabilidade, justiça ou lealdade, mas permite que relacionamentos se recuperem e possivelmente recomecem. Sabe, talvez você tenha um amigo muito chegado, uma amiga muito chegada, e aconteceu algo que rompeu essa amizade com você. Ou você tem um irmão na igreja, na comunidade, que machucou você, magoou você. Sabe, é preciso que você busque essa pessoa, peça perdão, libere perdão, acerte a situação para que vocês possam caminhar em paz e restaurar esse relacionamento. Para que você fique completamente livre de ressentimento, raiva, medo, vergonha e culpa, precisa dar e aceitar perdão. Do contrário, o processo de restauração ficará incompleto. Quando não há perdão, uma pessoa está exposta às acusações do diabo, ao peso, à opressão que ele traz sobre a sua mente, sobre a sua alma. E ele fica constantemente relembrando na sua alma e na sua mente a ferida que foi causada, a pessoa que te feriu, a situação que te causou tanto dano. Por isso, quando você decide perdoar, quando você libera perdão, você é livre das amarras, das cadeias do diabo, você é livre das cadeias psicológicas para viver uma vida plena, uma vida abundante em Deus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12:15. Ao perdoar, você se beneficia imensamente, libertando-se do passado e livrando-se de toda acusação. O perdão liberta você física, emocional, espiritualmente. As Escrituras afirmam: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados.
Augusto Cury tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele afirma o seguinte: a maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo. Ao perdoá-lo, nos livramos dele, pois ele deixa de ser nosso inimigo. Já o ódio e a mágoa cultivam o inimigo dentro de nós. Perdoe, liberte-se de sentimentos que asfixiam sua emoção. Sabe, a maior vingança contra o seu inimigo é perdoando ele, porque assim você se liberta dele, você libera ele da sua vida. Senão você almoça pensando nele, vai trabalhar pensando nele, e aquela dor aguda acentuada na sua alma. Por isso, libere perdão. Deixe o Espírito Santo libertar você de todas as cadeias, de todas as amarras. Reflita, você tem dificuldade para perdoar? Sim ou não? Marque aí na sua apostila. A falta de perdão, a falta de reparação, traz algumas consequências para a nossa vida. A primeira delas é que prejudica as orações. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Quando eu não libero perdão para a vida de alguém, para a vida de uma pessoa, isso acaba causando uma barreira entre mim e Deus. As nossas orações são impedidas de serem respondidas. Por quê? Porque eu abrigo no meu coração um pecado. E Deus não compactua com o pecado. Não tem como Deus abençoar algo que está debaixo do pecado. Por isso eu preciso confessar esse pecado a Deus, pedir perdão a Deus, restaurar, perdoar a pessoa que me ofendeu, para que então as minhas orações possam fluir ao trono da graça e receber toda a provisão que vem do céu. A outra consequência que eu e você temos com a falta de reparação de perdão é que prejudica a adoração. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Interessante olhar para esse texto. Ele está dizendo o seguinte: se você está indo na celebração da comunidade e você vai entregar uma oferta financeira a Deus, ali o seu dízimo ou sua oferta, ele diz o seguinte: primeiro vá, acerte-se com teu irmão, peça perdão a ele se você foi o ofensor, né? Ou procure liberar perdão a ele e acertar a situação, né? Para que depois você possa voltar e oferecer a sua oferta a Deus. A nossa adoração, ela é impedida, ela é atrapalhada pela falta de perdão. Quando eu não perdoo, o meu coração não consegue fluir plenamente em uma adoração plena. Eu não consigo adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o meu coração está ainda machucado pela falta de perdão. E em terceiro lugar, traz problemas físicos. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E é uma realidade. Muitas pessoas sofrem de doenças psicossomáticas, gastrite, úlcera, câncer, por falta de perdão. Sabe, a falta de perdão adoece a alma, rouba a nossa energia, nos impede de viver uma vida livre e plena em Deus. E em quarto lugar, gera medo de encarar o problema. Enquanto me calei, resignado e me contive, inutilmente minha angústia aumentou. Medo de encarar o problema. Nós preferimos negá-lo, escondê-lo, do que encará-lo de frente, de resolver o problema. Sabe?
porque muitas vezes nós temos medo de confrontar a pessoa, medo da reação da pessoa, medo de como as situações irão acontecer, porque nós nunca sabemos como que uma conversa como essa de reparação, de liberar perdão, vai terminar. Mas o importante é que você assuma a sua responsabilidade diante de Deus, faça aquilo que cabe a você e a outra pessoa vai se acertar com Deus. Se você procurar alguém e dizer para essa pessoa, olha, eu quero pedir perdão a você pelo mal que eu te causei, e a pessoa não aceitar o seu perdão, falar que você não merece o seu perdão, diante de Deus você pode ter paz e você está debaixo da bênção de Deus, e a outra pessoa vai assumir a responsabilidade dela diante de Deus. O importante é que você faça a sua parte, que eu faça a minha parte, e o resto é a pessoa com Deus. Reflita, quais das consequências acima você tem enfrentado por não perdoar? Por vezes você acredita na mentira de que se enveredar no caminho do perdão será bobo, passivo, capacho. Muitas vezes a gente pensa da seguinte forma: como? Como que eu vou liberar perdão para essa pessoa? Ela não merece. Eu me lembrei agora de Judas Iscariotes, quando ele traiu Jesus com um beijo. Ele não merecia o perdão de Jesus. Ele fez algo terrível. Mas quando Judas beija Jesus, Jesus o chama de amigo. Mas não é aquela situação que muitas vezes eu e você podemos pensar: amigo? Amigo da onça. Que amigo é esse? Mas Jesus amava plenamente. Ele já havia perdoado Judas muito antes de Judas ter chegado até ali. Porque Jesus sabia que somente os corajosos, somente os fortes, somente aqueles que são maduros na fé, possuem essa atitude, essa posição de pedir perdão, de restaurar relacionamentos quebrados, de restituir aquele dano que eu causei e de perdoar a pessoa que me ofendeu, porque acima de tudo eu não quero agradar a mim mesmo, nem agradar o outro. Acima de tudo eu quero agradar a Deus. Muitas vezes eu não entendo porque Deus me ordena a perdoar alguém, mas eu o faço pela fé, por querer ser semelhante a Jesus, por amar a Deus acima de todas as coisas, para obedecê-lo e para querer viver plenamente o que Deus tem para mim, sem entender muitas vezes, o motivo, a razão pela qual Ele diz que nós devemos fazer isso. Mas Deus quer que eu e você sejamos diferentes da maioria. Sabe, o pior bandido da face da terra, ele ama os seus comparsas. E nós, como filhos de Deus, precisamos amar aos nossos inimigos. Coisa que qualquer pessoa na face da terra diria ao contrário. Odeie os seus inimigos, faça mal aos seus inimigos. Jesus diz: ore pelos seus inimigos, perdoe os seus inimigos. Eu só preciso entender que relacionamento, reconciliação, depende da mudança das duas pessoas. Senão, é preciso manter uma distância saudável até que o outro mude as suas atitudes. Perdoar é acreditar no que Deus está falando para você e agir com base nele. Por isso, você precisa andar em obediência a Deus, a sua palavra, e fazer aquilo que Ele diz. O perdão é composto de dois elementos: o natural, que origina-se no próprio homem, e o sobrenatural, que é de competência divina. A decisão de perdoar compete a mim. É fruto da minha vontade, é fruto do meu entendimento, é fruto da minha razão. Eu decido perdoar, eu decido obedecer.
Eu decido liberar perdão. E a cura para a dor causada, isso é uma ação sobrenatural. É uma ação de Deus sobre a nossa vida. Talvez você foi abusado ou abusada sexualmente na sua infância. Isso causou traumas, dores, feridas muito grandes na sua vida. Sabe? Decidir perdoar compete a você. A cura para a dor causada compete a Deus. E a liberação do perdão traz como consequência a cura para a nossa dor emocional, psicológica e a restauração da nossa alma, do nosso corpo, da nossa vida espiritual. Existem 4 pilares no perdão. Deus já te perdoou. Sabe? Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, quando eu ainda estava em meus delitos e pecados. Então Deus já liberou perdão sobre a sua vida. Você precisa perdoar quem te feriu. Deus me perdoou, então eu perdoo aquele que me feriu. E você precisa pedir perdão pelos seus erros. Você, como eu, às vezes acabamos machucando as pessoas. E nós devemos procurar essas pessoas e pedir perdão. Precisamos restaurar o relacionamento que foi quebrado. E em 4º lugar, você precisa se perdoar. Eu creio que de todos eles, talvez esse seja o mais difícil. Se perdoar. Como é que eu pude fazer algo tão terrível? Como é que eu pude fazer algo tão grave na minha vida? Entenda. O perdão de Deus cobre todos os pecados. O sangue de Jesus cobre todos os pecados. E se Deus, que é Deus, diz que você está perdoado, quem é você para dizer que você não está? Quem é você para dizer que você não merece o perdão de Deus, não merece o amor de Deus? Na realidade, ninguém merece, mas Deus quer me amar, Deus quer me perdoar. Então eu aceito o seu amor, eu aceito o seu perdão e eu me perdoo. Talvez você possa olhar para o espelho, olhar para você de frente e dizer o seu nome. E dizer, eu vou fazer isso agora. Roberto, eu te perdoo. Eu te perdoo pelo dano que você causou. Eu te perdoo por esse pecado que você cometeu. Isso talvez possa ser curador, libertador para a sua vida. Talvez seja uma experiência que você precisa fazer quando você pecar e você confessar a Deus e pedir perdão, de você ir no espelho e dizer, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Reflita, qual dos pilares do perdão você considera o mais difícil de alcançar? Preencha aí na sua apostila. Como reparar de dentro para fora? Na realidade, a reparação, o perdão, ele nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Em primeiro lugar, aceite o sacrifício perdoador de Cristo na cruz. Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Toda reparação real começa dentro do coração de um coração que foi perdoado por Deus. Tudo começa com você aceitar o perdão de Deus. E o perdão de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus subiu naquela cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele verteu o seu sangue para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então o processo de restauração, o processo de reparação, o processo de cura das feridas psicológicas, das feridas emocionais, começa por esse primeiro passo. De você reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, de você se render completamente a Ele, de você entender que o sangue dele cobre e perdoa todos os pecados, e de você andar pela fé nele, vivendo uma vida plena em Jesus, não confiando em você mesmo, mas confiando em Jesus. Por sua morte na cruz, todos os pecados foram cancelados e pagos integralmente. Lembre-se, se Deus não estivesse disposto a perdoar pecados, o céu estaria vazio. E essa é uma grande verdade.
Se Deus não estivesse disposto a perdoar o homem, não haveria ninguém no céu. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. A reparação começa em você, mas não pode parar em você. O segundo tipo de perdão é concedido aos outros. Você se perdoa, você aceita o perdão de Deus, você se perdoa e você então perdoa as outras pessoas. Você libera perdão para as outras pessoas. Você já perdoou aqueles que te ofenderam? Esse tipo de perdão é um processo. Você começa se dispondo a desprender, a doar, e para se sentir verdadeiramente livre, você tem que abrir mão do direito à vingança pelas dores, feridas ou abusos do pecado que outros lhe causaram. O perdão diz respeito a abrir mão da justiça própria, abrir mão de querer vingança. Lembrando que a pessoa que cometeu o crime, ela tem responsabilidades judiciais. Às vezes ela matou alguém, ela roubou, ela pode ser presa. As consequências do ato cometido, ela não vai se eximir disso. E Deus também não vai livrar essa pessoa dessas consequências. Ela precisa assumir a responsabilidade, cumprir os seus deveres como cidadão, arcar com as consequências do seu pecado, do seu erro, né? E restaurar, restituir. Foi o que aconteceu com Zaqueu, não é? Ele disse que se ele roubou de alguém, ele iria devolver 5 vezes mais, e metade dos bens dele ele repartiu com os pobres. Isso é restituição. Uma ferida causada põe você abaixo de seu inimigo. E vingar-se de uma ferida põe você no mesmo nível dele. Perdoá-lo põe você acima dele. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Se você foi vítima de abuso sexual físico, emocional ou de negligência, especialmente quando criança, a dor que você enfrentou e que ainda sofre, não será possível encontrar verdadeira paz em total liberdade daqueles que abusaram de você até que seja capaz de perdoá-los. Lembre-se de que perdoar não desobriga as pessoas do mal que lhe fizeram, mas o liberta do poder que mantinham sobre você. Então, perdoar não desobriga a pessoa do mal que ela causou e das consequências desse mal que ela causou. Mas você, quando libera perdão, você é liberto do poder que essa pessoa e esses sentimentos mantinham sobre você. Por isso, quando você perdoa, você se liberta. Não é o outro que é liberto, é você que é liberto dessa dor, desse sofrimento e da pessoa que te causou esse dano. Reflita, qual dos seus traumas você entende que será mais difícil perdoar? Marque aí na sua apostila. Em terceiro lugar, peça perdão pelos seus erros. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu creio que uma das atitudes mais difíceis que eu e você precisamos aprender a tomar é reconhecer os nossos erros e ir até as pessoas e pedir perdão pelo mal que causamos. Nós sempre
queremos, ou a nossa tendência é sempre querer justificar aquilo que fazemos. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se justificar, tentaram colocar a culpa no outro, ao invés de assumirem a sua responsabilidade. O processo de cura, o processo de reparação, o processo de restauração começa quando você admite os seus erros e procura a outra pessoa para restaurar, para pedir perdão pela dor que você causou a ela. Quem sabe você causou machucaduras no seu cônjuge, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. É hora de você sentar, pedir perdão e acertar essa situação. Com respeito às pessoas com quem tem contato, você deverá orar e pedir direção de Deus para a melhor forma e momento de pedir perdão. É preciso que você primeiro ore a Deus e que você peça a Deus para te dar o melhor momento, o melhor horário, o melhor dia para você procurar essa pessoa. E quando você procurar essa pessoa, não caia no erro de tentar se justificar, em tentar encontrar desculpas. Simplesmente diga: eu errei, me perdoe. É aí que começa o processo de cura, o processo de reparação. Um ponto importante é que uma das confissões mais complicadas é o adultério. Há pessoas que acabaram traindo o seu cônjuge. Em primeiro lugar, você deve pedir perdão a Deus. E depois você deve buscar a ajuda do seu confidente, ou na comunidade nós temos o discipulador, o apacentador. E ele vai orar com você, e vocês vão orar a Deus. E Deus vai dizer se você deve confessar a sua esposa o ato de adultério ou não confessar. Existem situações que só Deus vai direcionar você a fazer. Não sou eu que vou dizer faça, ou outra pessoa vai dizer para você faça. Deus vai dizer para você se você deve fazer ou não para o seu cônjuge e quando você deve fazer, sabe? E é isso que você precisa ter muita ciência diante de Deus. Eu lembro uma vez de uma pessoa que ela foi confessar, seu ato de traição, e ele causou um dano gravíssimo na sua família, no seu cônjuge. Foi um estrago muito grande, por falta de sabedoria de alguém que o aconselhou. A pessoa simplesmente disse: vai e confessa. E ele foi e confessou, sem orar, sem buscar a direção de Deus, sem ouvir o que Deus tinha que fazer, quando fazer. Deus precisava tratar o coração primeiro da esposa, curar, preparar o coração dela para chegar o momento de ouvir. Mas ele fez na vontade e acabou trazendo sérios problemas. Em quarto lugar, perdoe a si mesmo. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Esse texto demonstra o que Deus deseja fazer com a escuridão do seu passado. Ele quer restaurar, ele quer curar, E ele insiste para que você se perdoe, independente do que você fez lá atrás. Saiba, o sangue de Jesus já cobriu todos os pecados. Então, se perdoe, aceite o perdão de Deus. Não importa o quão desprezado e sem valor você possa se sentir. Deus ama você. É preciso refletir se o próprio Deus é capaz de perdoá-lo. Como você pode negar perdão a si mesmo? Concluindo então, quando você se perdoa, o seu passado não muda, mas certamente o seu futuro se transforma. E essa é uma verdade. O que aconteceu lá atrás não muda.
Não há como alterar o passado. Mas ao você liberar perdão, ao você restituir o mal que você causou, com certeza, absoluta certeza, o seu futuro se transformará. O seu presente já muda e o seu futuro será grandioso. Por isso, perdoe, livre-se do ódio, da raiva, do ressentimento e viva plenamente o perdão de Deus sobre você e viva relacionamentos saudáveis. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos esses que me assistem e que de alguma forma foram feridos, machucados por alguém. Que o Teu Espírito Santo possa ajudá-los a liberar perdão para o ofensor, a pedir perdão pelos erros cometidos e a perdoar a si mesmo. Que o Teu Espírito Santo traga cura para toda dor, para toda ferida psicológica causada por pessoas. E que o Senhor traga paz, alegria e renove a alma, a mente, as emoções destas vidas em nome de Jesus. Amém. Viva plenamente o que Deus tem para você. Quais serão os erros e as pessoas com as quais você trabalhará o perdão nesta semana? Essa é a pergunta facilitadora de hoje. Lembrando que sexta-feira, 20 horas, a partilha das mulheres e às 20h30, a partilha dos homens. Deus te abençoe.